Olá, muito bom dia! Está começando mais um programa TVI News. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência diária. Estamos finalizando mais uma semana juntinhos, eu e você, aqui na telinha da TVI. Olha, eu quero agradecer a sua presença nesta manhã de sexta-feira e desejar um ótimo final de semana desde já, hein? Que é o seguinte, hoje temos muitas informações, hoje é dia também aqui de Politizalis e também de Um Assunto É com Kleber Torres. O Assunto é um programa muito especial que traz personalidades aqui de Itabuna e de toda a região que contam história e com certeza que fazem parte aí, olha, da memória regional. Pessoas que trazem toda uma bagagem e com certeza você de casa ama assistir. O Politizalis também, que dessa vez está aí com uma proposta diferente. A nova proposta do Politizalis começa hoje, você conhece, olha, já a partir das 10h30 aqui na telinha da TVI. Eu já quero iniciar aqui então, antes de ir para os nossos destaques, a previsão do tempo. A previsão desse final de semana então aqui para Itabuna e as demais cidades aqui circunvizinhas, né? Até porque ontem fez um friozinho gostoso, apesar do solzinho que estava, né? Ontem o dia realmente estava mais quentinho. À noite começou a querer chover, porém foi aquela garoazinha só para esfriar mesmo e a noite estava super agradável, deu pra gente dormir. Salvador, nossa capital baiana, nas últimas semanas estava passando por uma frente fria com chuva acumulada e que havia, então, tido alguns pontos de alagamentos na cidade, além do congestionamento, deslizamento de terras e também árvores ali que caíram em alguns pontos em Salvador. Hoje, Salvador amanheceu aí, olha, com um sol radiante, um sol bonito. Nesse momento, os termômetros marcam 26 graus em Salvador. A máxima pode chegar a 27 e mínima de 24 graus. É esperado aí também muito sol para Salvador, hein? Os termômetros vão chegar aí a 27, 28 graus. Calor! Já para você que está com vontade de ir à capital baiana nesse final de semana, ou você turista também, olha, vai conseguir aproveitar aí a praia, o Farol da Barra, fazer uma visitinha ali também ao Pelourinho com esse sol gostoso, conhecer um pouco ali então da nossa capital, que tem ali tanto charme, tanto amor e com certeza é calorosa, né? O baiano tem isso, o baiano tem esse charme, o baiano tem esse amor. Agora, para o final de semana em Salvador, tem sim possibilidade de chuva. Amanhã, no sábado, tem possibilidade ali, olha, de estar parcialmente nublado, com 60% de chance de chuva, ou seja, pode chover sim ali durante todo o dia deste sábado. No domingo já aparece um solzinho ali timidamente, mas no restante do dia ele vai aparecendo ali de forma, então, mais intensa. E claro, a segundona amanhece aí com um sol gostoso, um sol bonitão, presenteando ali então Salvador. Itabuna nesse momento está pouco nublado, a gente sabe que alguns pontos da cidade está com o sol aparentemente mais forte, aquele sol gostoso que a gente gosta de fazer uma caminhada de manhã, que aquece então ali a nossa alma. Outros pontos da cidade está parcialmente nublado, os termômetros marcam aqui então 26 graus e, claro, a máxima chega aí a 27 e mínima de 21 graus, ou seja, o tempo em Itabuna hoje fica aí ameno. Nada de muito calor, também não vem chuva por aí, porém pode chegar uma garoazinha, sabe? Aqueles piquitinhos de chuva, então, aquelas gotinhas bem pequenininhas que quase a gente não sente, mas que quando percebe já corre para não adoecer, é o que irá acontecer hoje aqui em Itabuna. Então, a possibilidade de chuva, Pérola, a possibilidade de chuvas, 20% então para o dia de hoje aqui na cidade. Amanhã já aumenta um pouco mais, 50% de chances, ou seja, pode ser que a chuva já não apareça ali de forma tão tímida e que o tempo então comece a esfriar um pouco mais. A madrugada de hoje também é uma madrugada mais fria, então ali por volta já das 10, 10h30, 11 horas já começa o tempo a esfriar. E a madrugada hoje se torna ainda, olha, mais friorenta. Eu sou, menina, eu tenho um frio, eu sinto um frio. Ontem eu já tava assim, ai meu Deus, eu não tava me aguentando. Agora imagina a Vitória da Conquista, hein? Vitória da Conquista, nossa Suíça baiana. A gente sabe que lá o tempo, quando esfria, esfria de vez, né? A gente sabe que o pessoal de lá já acostumou com esse tempo, já está adaptado, mas mesmo assim, quando o tempo dá uma segurada, fica firme, o pessoal, olha, tô em casa, tô agasalhado, e a gente observa realmente ali a beleza de Vitória da Conquista também. Olha,
Eu trouxe aqui também a previsão de Vitória da Conquista, né? Nós temos ali o Gustavo, que ele é o nosso correspondente de lá, e ele conta então aí as novidades sempre, por isso dessa vez eu trouxe aqui então para você de Vitória da Conquista também que nos assiste. Marca lá agora, nesse momento, 23 graus, com máxima de 26 e mínima de 17 graus. Ou seja, vai esfriar ali para o restante do dia em Vitória da Conquista. As previsões, então, aí para o final de semana é de um solzinho tímido por ali, chegando aí a 25 graus, porém, está pouco nublado nesse momento. O que a gente sabe também é que no domingo vai sim esfriar um pouco mais ali em Vitória da Conquista, chegando então a 18 graus. E aí fica na expectativa agora do pessoal, olha, aproveitar essa época do ano, já comer aí uma sopinha, tomar uma sopinha gostosa, quente, para se aquecer. E além de tudo também, vem aí o Festival de Inverno. A gente tem aqui muitas novidades, já contando como a cidade está, que a gente entende que é um olhar voltado aqui para a Bahia, para outras cidades também, que nós temos praias belíssimas aqui em Ilhéus, Itacaré, Serra Grande, Porto Seguro, entre outras cidades aqui circunvizinhas. Então, esse é um momento em que as pessoas vêm visitar a Vitória da Conquista para esses shows, né? Para aproveitar um pouco desses artistas, dessas músicas que eles gostam, dos artistas que eles acabam acompanhando ali. Que agora consegue conhecer também aqui, olha, o nosso sul baiano, que tem aí praias incríveis, aquela muqueca gostosa, e a gente sabe receber, né? O baiano tem e sabe receber. Olha, você que nos assiste aí de Itajuípe, nesse momento os termômetros marcam 26 graus, máxima de 27 graus e mínima de 20 graus. Ibicaraí segue aí com 25 graus desde ontem, deu ali uma oscilada no tempo, chegou a 27 já no finalzinho do dia, acabando com o tempo esfriando também. A máxima de 28 graus e mínima de 19 graus, ou seja, a Ibicaraí de fato está esfriando mais nessa época do ano, né? E agora, principalmente com essas festas que chegam por aí nas cidades, você, olha, que pega a estrada, bebida, álcool e direção não combina. Então vamos ficar de olho, eu falo aqui em relação a Ibicaraí, porque terão muitas festas por lá agora e outras cidades ali próximas também. E tem muita curva e curvas sinuosas, tá? Então é uma estrada bem perigosa. Pérola, preciso deixar de aproveitar meu São João, visitar a família, ir na roça de um amigo, e na roça da família não. Vá, mas vá com consciência, vá tendo a noção que a direção é para sua segurança e para a segurança do outro. Então, se for beber, beba moderadamente, com consciência. Está cansado? Evita pegar a estrada. Não pense você que, eu conheço essa estrada, mas tá. Passa um animal. Há buracos também. Além de que tem outros carros vindo, outros carros saindo da festa, outros carros descendo para a festa. Então, é um fluxo intenso ali. O cansaço também, gente. O sono, é importante ressaltar que o sono traz também esse desligamento ali do seu corpo com a direção, né? Você começa então ali a se sentir mais sonolento e conforme vai passando, pode trazer ali até mesmo um acidente fatal, uma tragédia. Então fica esse alerta aí para você que irá aproveitar agora as festas de fim de ano. Beber, mas beber moderadamente, com consciência. Eu preferi também não beber, né? Prefere ali no carro do amigo, faz ali também, olha, um pedido. Consegue também uma pousadinha, um quartinho, uma casa de um amigo, para descansar, pelo menos para passar ali um momento até realmente essa bebida ela começar a sair do corpo ou sair por completo e você se sentir bem, confortável para pegar a estrada. Então fica essa dica aí para você que irá aproveitar aí, olha, as cidades aqui do sul da Bahia, você que irá viajar para fora também, né? A gente tem outros locais aí, outros estados que comemoram assim belíssima, uma festa incrível, com capacidade aí, olha, com grandes artistas, recebe muitos turistas e você de casa irá se cuidar, né? A gente vê a grande quantidade de acidentes nessa época do ano, é uma tristeza de fato para as famílias, porque muitas pessoas saem ali numa alegria, compra roupa,
produz realmente, vai no salão, os homens no barbeiro, compram as roupas, saem felizes, ficam na expectativa de ver aquele artista, acaba bebendo, sai um pouco ali do ponto e acaba acontecendo aí esses acidentes, né? Então é assim, uma tristeza. E quando eu falo aqui no sentido Bahia, é porque os dados, os gráficos mostram. Eu falei aqui nessa semana com vocês sobre esses acidentes, principalmente nesses acidentes que envolvem aí bebida. A pessoa que está dirigindo acaba colidindo com alguém. Às vezes a pessoa perde o sentido ali realmente, capota. Então, são situações que são corriqueiras aqui na Bahia, principalmente devido às nossas pistas sinuosas, às nossas curvas. Então, fica esse alerta aí para você de casa, olha, já se cuidar, você cuidar da sua saúde, você cuidar da vida também do outro, porque na direção você consegue escolher tanto pela sua segurança quanto pela segurança do outro. Olha, eu irei iniciar os nossos destaques de hoje porque tem muita notícia, muita informação e já é dia de Politizalis com Lisdeile Nobre e Larissa Araújo em uma edição especial, uma edição aí nova, trazendo aí, olha, muitas novidades. Afinal, são 20 anos da TVI, 20 anos contando a sua história, tendo você com a gente e sendo parte desta família. Olha, uma jovem de 22 anos, ela morreu, então, ao ter um mal súbito em uma academia no Rio de Janeiro. A gente tem as imagens, Cássio, coloca para o pessoal de casa, produção. Ela estava ali na academia, então, malhando em um dia normal, quando as câmeras de segurança mostram aí o momento em que ela senta no equipamento, mexe no celular e logo em seguida ela cai ali no chão. A jovem era estudante de Relações Internacionais na UFRJ e ela estava já prestes a se formar. Um médico que também treinava ali na academia tentou prestar socorro à jovem e solicitou um desfibrilador, mas a jovem acabou ali passando mal antes que chegassem. A academia também informou ali ao médico de que não tinha. De acordo aí com uma lei estadual do Rio de Janeiro, as academias devem disponibilizar, sim, tanto profissionais capacitados para esse tipo de emergência, quanto também os equipamentos. São situações que acontecem, primeiro porque muitas vezes a ida à academia se torna ali um momento tanto para você tirar todo o seu cansaço, seu estresse, e aí você quer descarregar ali justamente nos equipamentos. A ida à academia pode ser por saúde ou por questões estéticas. A depender do que seja, o treino ou será mais intenso ou o treino tem um acompanhamento ali de um profissional e será qualificado para aquele tipo de situação. Esses equipamentos, eles são bem pesados, entretanto, é natural que o nosso corpo consiga, então, ali se exercitar. Porém, existem muitas pessoas que tomam ali, né, o pré-treino. Existem pré-treinos que são perigosíssimos. Então, fica já um alerta aí para você de casa que gosta de academia, gosta de musculação, de crossfit. A ida à academia em jejum é um perigo, tá? Eu sempre vejo ali, através das redes sociais, o pessoal falando, olha, fiz um cardio, fiz uma musculação em jejum. Claro, o seu corpo, ele tem sim, né, uma adaptação, o seu corpo consegue ter uma resistência maior e, claro, responder a esses estímulos, estando em jejum. Agora, jejum de tudo, você passou o dia inteiro ali agitado, numa correria, dormiu mal à noite, tá cansado, estressado, está em jejum, vai para academia, passa horas ali se exercitando, o corpo realmente demonstra, porque o corpo mostra, olha, tem algo aqui que não está indo bem, não está indo bem, e aí você continua os exercícios, e daí em diante já sabe o que acontecerá, né? O corpo realmente fala, olha, agora não consigo mais reagir a estímulo nenhum, então você começa a passar mal. Esse é um perigo, mas é algo recorrente nas academias. Agora, as academias, é necessário sim que tenham um profissional, seja um enfermeiro, um técnico em enfermagem, um médico, alguém que consiga prestar ali um atendimento rápido, um socorro justamente para essas pessoas que estão ali, né, fazendo essas atividades físicas, que por vezes tem pessoas também que não sabem como faz o exercício físico, acaba se lesionando, acaba se machucando e até a chegada ali, então, do SAMU, do atendimento médico, aquele acidente, gente, que poderia ser algo muito menor ou contido ali também rapidamente, alguém já mexeu na perna, alguém já mexeu no braço.
manusearam a pessoa de forma errada e aí acaba realmente trazendo uma fatalidade. Então, é necessário sim que nas academias tenham um tipo de profissional, tenham também os equipamentos, porque é importante não só ter o profissional, mas ter o equipamento também. Até porque um caso como esse, olha, tinha um médico lá, né? Coincidiu de ter um médico treinando no mesmo horário que ela, e quis atender, quis ajudar, e claro, ele pediu ali e ele não conseguiu o equipamento. Então, seria um equipamento para reanimar a moça, o equipamento coloca ali, então, aqui, olha, no peitoral, no tórax da moça, e ele faria ali os movimentos para reanimar, né? Se ela tivesse os estímulos certos com essa reanimação, talvez ela teria ali, olha, menos sequelas. Primeiro porque a demora até o serviço de emergência chegar é muito grande, a gente sabe disso. Devido às altas demandas, devido também à grande quantidade de pessoas aí que passam mal todos os dias. E claro, o serviço médico, ele hoje se encontra em uma situação decadente. Por quê? Porque falta equipamento, falta medicamento, falta os carros, tá? As ambulâncias aí, olha, dando defeito, dando problema. Esses dias eu vi um carro, uma ambulância, tinha dado problema, defeito, falha mecânica com um paciente dentro. Então, assim, faz o que numa situação como essa? Pega o paciente, põe nas costas e vai até o serviço médico de atendimento? Não. Espera, infelizmente, chegar outra ambulância apta para receber esse paciente ou o mecânico chegar. Agora, a segunda opção não é a válida, né? Esperar um mecânico chegar para o paciente chegar ao hospital. Até porque se chamou o SAMU é porque a situação está grave. É porque na maioria dos casos são acidentes, seja doméstico, seja de carro, aonde for. Se chamou o SAMU é porque realmente a situação não está fácil. Então, precisa ter aí, olha, profissional qualificado em academia. Eu acho que essa deveria ser uma das exigências. E não só os equipamentos aí em manutenção, com os prazos corretos, equipamentos que realmente são utilizados e necessários para os estímulos corporais. E sim equipamentos que, além do uso fiscalizado ali por profissionais, porque na academia necessita ter ao menos monitores, instrutores ali para ajudar, né? Olha, essa atividade aí tá errada, hein? Esse exercício não é assim, abaixa mais, levanta menos, puxa a perna menos, olha, a perna tem que abaixar, justamente para evitar essas lesões e esse tipo de situação, né? Então fica aí um alerta também para as autoridades para que observem mais essas questões de academia, principalmente pelo fato de que a gente sabe, essas questões aí, olha, de não ter um profissional, outro equipamento. O rapaz tenta ajudar a moça, mas infelizmente não conseguiu porque não tinha equipamento. Como que faria ali? Não teria como reanimar, né? Infelizmente, a jovem foi vítima aí, olha, desse mal súbito. E a gente fica realmente muito sentido, né, em ver uma situação como essa, mas fica o alerta aí para as academias também, olha, se atentarem, não é a primeira vez, já acontece corriqueiramente, né? Vídeos e mais vídeos aí na internet circulam e outros que nem chegam ao conhecimento público, né? Então fica esse alerta aí também para você que pratica atividade física, que pratica exercício físico, observar ali então como você está fazendo, tudo bonitinho, segue certinho como manda o figurino. Olha, um outro destaque do dia aqui que eu trouxe para vocês é a Operação Gatonete da Neo Energia agora, que tira esses cabos, então, ali de energia. E dessa vez, 36 toneladas foram retiradas aqui na Bahia. Vale ressaltar que esses são cabos irregulares. Então, esses cabos irregulares, olha, como a gente consegue ver aí na imagem, eles já têm ali uma capacidade muito grande de energia. Quando a gente caminha aí pela rua, às vezes passa ali com carro, com moto, já dá aquele susto, né? Aquele medo, então, vendo ali aquela grande quantidade de fios ali expostas. Salvador, então, lidera o ranking com a retirada aí de 4,2 toneladas de cabos, seguido aí por Vitória da Conquista com 3,6 toneladas, Feira de Santana com 3,4 toneladas e Alagoinhas com 3,4 toneladas, ou seja,
36 toneladas aí de cabos de telecomunicações instalados de forma irregular na rede de postes de energia foram retirados aí de 18 cidades aqui da Bahia entre os meses de março e abril deste ano, 2025. Então é uma grande quantidade que fica aí, olha, de forma irregular nesses fios, acaba trazendo aí também acidente, hein? Inclusive aqui na cidade de Itabuna aconteceu um acidente como esse. Naquela via super movimentada que eu e você a gente conhece, a Avenida Princesa Isabel, que liga ali entre a prefeitura da cidade e também o restante aqui que faz ligação, né, com o Banco Raso, São Caetano. Ali naquela via, em um dia comum, fluxo normal de carro, de pessoas, passou um cavalo. Um desses fios estava solto ali na pista e teve uma descarga elétrica. Então, realmente é uma situação que traz um medo, até mesmo para o ciclista, a pessoa que faz ali suas atividades físicas pela manhã, do mesmo jeito que aconteceu com o animal, poderia ser com a pessoa. E sendo então assim, a gente já fica no medo, né, no susto. Eu mesma, quando chego aqui na TV, tá acontecendo alguma coisa, consertando algum fio, olha, já fico assustada, quero passar o mais distante possível. Então, dessa vez aí, olha, 18 cidades aqui na Bahia passaram aí por essa operação, que é a Operação Gatonete. Além dos cabos que foram removidos, pode deixar a imagem aí na tela, produção, para o pessoal de casa conseguir entender ali a irregularidade realmente que é colocado aí nesses fios. Além dos cabos que foram removidos aí, equipamentos como caixa como essa aí que aparece na mão. Olha, na mão esquerda do rapaz tem uma das caixas, na mão direita tem outra caixa também, ele segurando ali, ele fazendo essa remoção juntamente com esses cabos aí irregulares, totalizando 36 toneladas aqui na Bahia. Removeram também aí e trazem, né, uma outra dimensão visual. Além da poluição visual que a gente observa aí na imagem, a cidade fica feia. Os bairros aqui a gente passa e a gente vê o quanto tá feio, hein? Realmente é uma situação precária, fica difícil, é uma poluição visual. Então agora a situação está realmente melhorando, além dos perigos que oferecem aí. Adriana Teório, ela que também é gerente de relacionamento aqui da Neoenergia, ela falou o seguinte: intensificamos ao longo deste ano as ações de ordenamento dos cabos instalados nos postes da Neoenergia em todos os municípios baianos. Nessa fase mais recente da Operação Gatonete, executamos 1.380 postes nas 18 cidades contempladas. Essa iniciativa é importante para incentivarmos a regularização das empresas que prestam serviços aí de internet, telefonia e, sobretudo, garantir, além da segurança das pessoas, também aí, olha, um visual melhor, porque quando a gente pega outros estados aqui, a gente consegue observar ali a beleza, né? Brasília mesmo, a gente vê a importância aí de ter esses cabos realmente colocados da maneira correta, não poluindo ali a cidade, né? A gente vê como aqui nas imagens, ali ó, grande quantidade de cabo amarrotada, um em cima do outro, e a gente fica sem entender realmente para onde vai. E às vezes falha um cabo, tem um problema com outro, e a pessoa não sabe nem o que vai mexer, né? Mexe uma coisa, mexe em outra, e acaba aí tendo uma situação muito difícil. E que por vezes traz aí, olha, essa falta de segurança para a população, que fica aí à mercê de toda essa situação. Olha, e hoje também é dia de Politiza Liz, em mais um episódio, dessa vez bem especial, né? Tem diferença, tem modificações aqui, além do cenário, a gente vai receber aí, olha, essas notícias e novidades vindo então de Lisdeile Nobre. Ela que nessa manhã também recebe aqui uma presença muito interessante, especial e importante aqui na cidade também. Você de casa, olha, fica ligadinho aqui, porque é hora de Politiza Liz com Lisdeile Nobre. Pode rodar a vinheta, produção.
17 de janeiro de 2005. Foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né, era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, bom dia! Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui na nossa programação da TVI News com Politize Liz, que agora está passando por uma reforma. Está passando para uma reforma que transforma, não muita diferença, mas o Politiza com elas. Então eu quero desejar a todos um excelente dia, uma excelente sexta-feira, já com cheirinho de final de semana. E a gente começa esse programa falando dessa reforma. O Politiza Liz, que nasceu com o intuito de levar a educação política através de informação, através de políticas que possa movimentar a tua opinião pública e opiniar não só a sua opinião pública, mas como movimentar o seu dia a dia, a sua consciência crítica. E pensando nisso, a gente tem reformado o programa para trazer mais dinamismo, mais informação que
possa levar você a transformações, a consciência crítica e fazer a diferença na sua sociedade, né? Aqui a gente faz política, não política partidária, mas política com propósito, política com educação e, sobretudo, com ação afirmativa. E para isso, eu estou aqui com a minha companheira de bancada, Larissa Araújo. Bom dia, casca de bala! Bom dia, bom dia. Sejam todos e todas muito bem-vindas, como o Liz mesmo falou aqui. Vocês sempre, a cada edição, a gente prepara um programa especial. E agora, de cara nova, mas ao mesmo tempo, né, Liz? Sempre com aquele viés político, né, informativo. Como você mesmo disse, é política de qualidade, informação de qualidade, que traz para você debates importantes e atuais. Essa semana, não diferente, na verdade, nós tivemos aí 3 importantes destaques para serem debatidos e a gente vai discutir hoje até com um especialista que já está aqui com a gente, na verdade? É isso, e esse especialista é um especialista de ponta. Nosso querido professor, advogado, doutorando, Geraldo Calazans está aqui. Gente, um homem, ele gosta de opinar e tem a opinião boa, sobretudo em vários assuntos, não é isso? Então vamos falar com Geraldo Calazans. Bom dia, meu querido, seja muito bem-vindo aqui no Política com Elas. Bom dia, Liz, bom dia, minha amiga Larissa, bom dia a todos os amigos da TVI. É um privilégio estar aqui com você, Liz. Você sabe a amizade, o carinho, o afeto, a admiração que eu tenho por você. Eu não poderia jamais recusar um convite desse para a gente estar aqui, ainda mais batendo um papo bastante interessante, né? Parabenizo a Liz Daily, parabenizo a Larissa também por esse programa. E eu acho sempre assim, o que é bom tem que ser cultivado, tem que ser preservado, tem que ser ampliado. Então que realmente essa reformulação que está passando, que fique por muitos e muitos anos, porque se faz extremamente necessário. Temos que ter pessoas que tenham opiniões, pessoas íntegras, honestas, que falem aquilo que pensa, e não é apenas falar o que pensa, é colocar em prática também o que pensa, porque não adianta você falar uma coisa, mas fazer outra. E vocês duas, a gente já tem percebido muito, tanto no cenário político, no cenário social, no cenário jurídico e acadêmico, aquilo que pensa, vocês pregam, e continue fazendo esse trabalho sério, expondo a opinião e realmente o que pensa, porque a liberdade de expressão é essencial, e saibam que vocês têm em mim um aliado, um amigo, para que esse programa possa crescer cada vez mais. A gente que agradece, né, Lari? Liz, ele, pegando o gancho aqui, ele falou, né, da importância de ter pessoas que falam o que pensam e da responsabilidade daquilo que falam e que pensam. E essa semana a gente teve, aliás, tem 2 semanas que a gente está nesse debate sobre a responsabilidade dos influenciadores digitais, do que eles falam, do que eles pensam, do que eles divulgam. Não é verdade? Exatamente. A gente vai falar nesse programa, e foi um dos motivos que a gente convidou o professor, doutor Geraldo Calazans, sobre as BET. As BETs, elas nasceram no governo de Michel Temer e depois foi ganhando envergadura aí com os jogos, com o futebol e com diversas apostas, e isso também foi dimensionado com as redes sociais e o papel dos influencers digitais que passaram a fazer propaganda, fazer marketing, promover esses jogos. E hoje a gente vai conversar aqui com o professor Geraldo Calazans, que não só tem endividado diversas famílias, mas também está se tornando um problema de saúde pública. Professor Geraldo, as BETs está aí, né? Hoje ela já é publicizada, ela já já existe diversas propagandas, tanto nos meios de comunicação tradicionais como nas redes sociais. E recentemente você estava palestrando num evento jurídico e falou, né, sobre a responsabilidade desses influência digital
que promovem também a utilização desses jogos. Como é a responsabilização desses influencers divulgando essas bets que tem trazido aí o endividamento de diversas famílias brasileiras, bem como problemas já de enfrentamentos na saúde mental da população brasileira? Pois é, Liz, o que eu acho interessante houve a regulamentação, né, dessas bets no Brasil, só para o pessoal que está de casa, que está nos assistindo ou vai nos assistir posteriormente entender. Quando a gente fala das bets, nós estamos falando daquelas empresas responsáveis por aqueles jogos de aposta esportiva. Hoje em dia já era uma febre quando regulamentou, quando o próprio Congresso Nacional disciplinou, então aí Ave Maria de febre virou que hoje em dia praticamente todo mundo tem no aplicativo no celular essa bet e joga, né? Essas bets, é bom deixar claro, elas não são a mesma coisa daquele jogo do tigrinho, um jogo disso, daquilo, não. As bets se relacionam às apostas esportivas, que são regulamentadas pelo Congresso Nacional. Tanto que quando a Virgínia foi ser ouvida lá na CPI das bets, ela, inclusive, deixou claro e falou, olha, eu estou fazendo a publicidade mais porque vocês regulamentaram. Então, se vocês aprovaram a lei e regulamentaram, qual é a legalidade que eu estou cometendo, né? E foi bom para os senadores ouvirem isso, porque ela falou, vocês que fizeram, então eu estou fazendo apenas a publicidade, porque realmente a gente tem que ter não só a preocupação jurídica, mas também a preocupação social, como Liz Dele pontuou muito bem, isto é, os efeitos que já estão sendo causados na nossa população em relação a essas bets. E quando a gente fala de responsabilização jurídica, a gente tem que bifurcar, tem que dividir entre a responsabilização civil e a responsabilização criminal, sabe muito bem, Liz. Então, no âmbito civil, a jurisprudência, isto é, os tribunais têm entendido, têm dado as decisões quanto à responsabilização pessoal do digital influencer. Nessa palestra que você mencionou, inclusive eu tive trouxe 2 casos emblemáticos envolvendo a própria Virgínia e envolvendo o Carlinhos Maia, né? Que também vai ser ouvido. Que também vai ser ouvido. E aí, o que aconteceu? A Virgínia não foi necessariamente envolvendo o bet, mas a Virgínia ela foi condenada por uma linha de óculos que uma empresa produziu, fabricou, e aí Virgínia fez toda a publicidade, fez tudo, e realmente houve o retorno esperado, que em cerca de 30 minutos, Larissa, todo o lote foi vendido. Quando Virgínia colocou no Instagram dela, fazendo a publicidade, em 30 minutos, sabe que todos os óculos da fabricante foram vendidos. Mas teve uma consumidora que ela comprou e não recebeu. Aí acionou tanto a fabricante quanto Virgínia. E Virgínia, na sua defesa, alegou, olha, eu fui apenas a digital influencer, eu fiz apenas a divulgação, não tenho nada a ver com isso. Só que a gente entra naquela discussão da distinção entre o mero garoto propaganda que se limita a emprestar sua imagem do digital influencer. Que o digital influencer ele faz um papel de persuadir, de influenciar e consegue influenciar. É isso, né, Geraldo? Deixa a gente discutir aqui com você a respeito justamente do que você está dizendo, né? A partir do momento que você influencia pessoas a comprarem aquele produto, você se torna corresponsável daquela influência, né? Ou seja, a Virgínia, ela influencia diversas pessoas a comprar diversos produtos, que hoje a maioria dos produtos que ela compra, que ela vende nas suas redes sociais, leva a tua marca. Mas a partir do momento, né, que você pega uma rede social e influencia a pessoa a comprar aquele determinado produto, você se torna responsável por isso, né? E muitos dos senadores ali na CPI disseram, bom, tá tudo legalizado, mas você já parou para pensar que a sua influência não está sendo tão benéfica assim? Nós estamos colhendo muitos malefícios na sociedade, né? Uma das senadoras perguntou, não, você tem esse lucro todo aí, que ela falou que a empresa dela é milionária, que ela tem um faturamento de 700 e tantos milhões ali, né? Então ela não precisaria tanto estar vendendo bets, já que o malefício tem sido enorme, né? Falta regulamentação.
Com certeza, eu não tenho dúvida disso, que essa regulamentação existente ela foi precária, porque como você frisou muito bem, quando o digital influencer ele não se limita a emprestar sua imagem, mas também buscar influenciar para que as pessoas comprem ou contratem determinado serviço, e é nessa linha que as decisões vêm caminhando, de entender pela chamada responsabilização solidária, tanto do digital influencer como da empresa responsável. E nesse exemplo que Virgínia foi condenada, ela não se limitava a divulgar, ela inclusive falava da minha linha de produção, mas quando entrou na justiça falou, não, aí foi só meu papel de digital influencer. E quando a gente pega nas bets, é a mesma coisa. As pessoas acabam jogando, viciando e tudo mais em razão do papel do digital influencer. Porque se houvesse, Liz e Larissa, apenas as bets, mas não todo esse potencial dessa publicidade, notadamente com digitais influencers, creio eu, né? Aqui eu vou com achismo, porque eu confesso, mas imagino que não haveria, Larissa, tamanho vício como a população tá. E as empresas, as bets, elas contratam os digitais influencers exatamente por causa disso, porque sabem que usando o digital influencer vai haver com certeza a participação ostensiva da população brasileira. Larissa, tem muitas famílias que tem um rendimento de um salário mínimo, Larissa. Eu ia falar justamente sobre isso. A fala de uma das senadoras na CPI, em relação à Virgínia, né, quando questionou ela, falou o seguinte, olha, tudo bem, você fala do seu faturamento de 700 milhões e milhões e trilhões, ela falando, sim, né, e que essa fortuna não era só proveniente dessas plataformas, né, mas também de outras empresas, inclusive físicas que você tem. Mas você tem noção de que pessoas estão destruindo o seu pequeno patrimônio, pessoas estão se destruindo, né, porque entram em depressão, literalmente, acabam desencadeando diversos transtornos, e isso é um problema, e aí ela responde, né, de uma forma bem emblemática, que este problema não é dela, este problema é seu. Ah, mas as pessoas estão pedindo socorro a você, na sua rede social, você que é senadora, você que tem que fazer alguma coisa, eu não. Eu sou apenas influencer. Então, a partir do momento em que você está ali falando para alguém com influência, quem é o público para quem você comunica, né? E aí a gente faz um traçado. A Virgínia, ela não fala para um público semelhante a ela. Ela fala para um público completamente diferente do dela. Exatamente. Então, assim, ela não fala para pessoas milionárias, para pessoas bilionárias. A linguagem que ela utiliza é uma linguagem para as pessoas de classe menor, de poder econômico muito inferior. Então, a gente começa a avaliar isso e traçando a responsabilidade daquele profissional. Eu assisti também um debate entre um publicitário e uma psicóloga, e o publicitário falava bem assim, não, para mim hoje Virgínia é a maior marqueteira do país. E ela dizia, não, existe uma grande diferença entre você trabalhar com marketing e publicidade e você manipular o poder econômico de alguém, principalmente desse alguém que tem ali as suas economias todas fragilizadas, porque como o Liz dele mesmo falou, é um salário mínimo para você comer, para você se vestir, para você se educar, trabalhar e ter o seu lazer. E ainda tá gastando dinheiro no tigrinho. Exatamente, investir. E aí, Calazans falou, Liz dele, né, esse debate é em torno de uma situação específica, mas que abre o debate para outras questões também, porque ele citou aqui a questão da venda dos óculos, né, e não só com Virgínia, mas diversos influenciadores já divulgaram produtos e esses produtos nunca chegaram na casa dos consumidores. E fora o dano que causa ao consumidor. E as pessoas tiveram que ir para a justiça porque a empresa não se responsabilizava, o influenciador também não, as pessoas pagaram, não receberam seus produtos e aí tem que acionar a justiça, né, para saber como é que vai se resolver isso. Então, assim, eu também acredito que falta uma regulamentação mais efetiva, né? Talvez agora os poderes estejam mais atentos, principalmente o político, sim, porque se a gente regulamentar aquilo ali, vai gerar impostos, né? E o bolo vai ser fatiado e todo mundo vai ganhar. Sim. Vamos ser claros na linguagem, né? Então, é importante que não se preocupe apenas com essa parte, mas que se preocupe também com a questão que vai afetar o sistema público, que é a saúde mental das pessoas, que já não está ali em dias, né? Mas vamos mudar o rumo da prosa, mas praticamente a gente falando de falta de regulamentações e que cria novas situações aí, vamos dizer, curiosas, né? Eu não sei se vocês ouviram falar
Eu vou pedir para Cássio colocar aí as imagens que o Brasil tornou a fábrica de espiões russos. Ô, Cássio, coloca aí, gente. Olha, eu vou explicar aqui para Geraldo, para Larissa e para todos vocês que estão nos assistindo. Gente, o Brasil, ele é um país muito aberto. A gente não precisa de visto. Tirar um passaporte no Brasil não é algo tão complicado, apesar que é na Polícia Federal e que tem, de certa forma, hoje, muito mais critérios, né? Muito mais buscas para certificar e tirar aquele passaporte. Mas o fato do Brasil, Geraldo e Larissa, ser um país que tem muitos países que não necessitam de um visto, apenas do passaporte, o que acontece? Os russos, né, que tem uma tradição de espiões, né, a serviço de Vladimir Putin, vieram para o Brasil, assumiram uma nova identidade, né? Aqui eles tiram uma nova identidade, constitui família, entra em academia de forró, tem namoradas brasileiras e tudo, e depois que eles ganham esse banho de brasilidade, eles saem aí com seus passaportes viajando pelo mundo, porque chegar como russo é uma coisa, chegar como brasileiro, todo mundo abre as portas, tudo. E aí o jornal The New York Times divulgou que nós tornamos um grande fabricante de espiões russos, né? Estamos lavando, exportando espiões russos para o Brasil todo. E o que foi falado aí essa semana, né, por essa fábrica de espiões russos que andando aí pelo Brasil, é que a falta também de uma regulamentação, né, mais, vamos dizer, mais precisa, com mais critério, tem facilitado aí para os russos, né, fabricarem aí os seus espiões e eles terem livre trânsito, onde o Brasil não necessita de visto aí com esses novos passaportes. E aí, Geraldinho? É bastante preocupante, porque qual é a ideia dessa liberdade, né, como você falou muito bem, de visto, dos estrangeiros virem para o Brasil? O argumento, o fundamento é que isso propicia e aumenta o turismo, né? O Brasil é um país com potencial turístico enorme. Nós temos realmente um litoral muito lindo, principalmente aqui no Nordeste e tudo mais. Então aí argumentam o seguinte, argumentam que, olha, vamos possibilitar que os estrangeiros venham para o Brasil, que facilitemos essa entrada, sob o pretexto de que, com a vinda dos estrangeiros, o potencial turístico ele vai cada vez mais aumentar, consequentemente ganha iniciativa privada, hotéis, restaurantes e tudo mais, e também ganha o próprio poder público com arrecadação em razão dos produtos e serviços adquiridos e contratados aqui no país. Agora, por outro lado, temos esse problema. Entra quem quiser, entra terroristas se escondendo, entram grandes traficantes, não é, que vêm para o Brasil e aí constroem mansões e começam a viver. Quando você menos espera, é um vizinho que está lá e quando nem tem nem ideia quem seja o cara, é traficante. Espião. É um espião, é estelionatário. Então tem isso, e é o que a gente bate sempre na tecla, como você frisou, Liz, a regulamentação. Tudo tem que ser regulamentado de maneira correta e de maneira clara. Tudo bem, oportunizar que os estrangeiros venham para o Brasil, ainda mais para potencializar o turismo, beleza, mas será que tem que ser tão livre assim? Será que somente o Brasil, vamos dizer assim, está certo e todos estão errados quando buscam regulamentar e talvez até endurecer um pouco mais as regras? E essa pesquisa prévia é feita dessa pessoa que está vindo, o histórico realmente analisado, muito embora, como você muito bem frisou, Liz, é a Polícia Federal que faz essa análise, mas alguma coisa de errado não está certa. De errado não está certo. Então, realmente tem que endurecer, tem que ver onde está errando para buscar melhorar. Olha, e teve um desses espiões russo que ele veio para o Brasil, criou-se uma nova identidade brasileira, né? Aqui ele constituiu família, namoradas, aquela coisa toda. Ele fez ciência política e depois conseguiu um mestrado numa universidade americana. E lá
ele não tinha muito nem a proximidade com os pesquisadores brasileiros, né? Se ele é brasileiro, parte do pressuposto que ele ia se enturmar com os pesquisadores brasileiros. Não. Ele se enturmou com outros professores e conseguiu. O professor indicou ele para uma vaga no Tribunal de Haia, onde a Rússia, nesse período, estava sendo processada por sequestro de crianças ucranianas. Você imagina que ele veio aqui, lavou a identidade, Larissa, conseguiu ir para a universidade com a identidade brasileira. De lá, ele conseguiu que o professor indicasse para uma vaga de estágio no Tribunal de Haia, onde Vladimir Putin está sendo processado por sequestro de crianças ucranianas e outros crimes de guerra. Para você ver que a lavanderia de identidade brasileira está funcionando. E eu acredito que isso aí abre até para pautas de outras discussões também, né? A segurança de dados, tanto dados pessoais como dados financeiros ali mesmo, dos brasileiros aqui. Essa semana foi divulgada ali uma estimativa que os bancos particulares aqui do nosso país, eles tendem a diminuir cada vez mais as agências físicas e colocar os atendimentos mais por aplicativos, atendimento digital. E questionou-se isso também, essa questão dos espiões terem acesso já aos aplicativos, aos dados bancários daquelas pessoas e atuarem de forma assim, que a gente já sabe, né, criminal mesmo ali. Fazem alterações nas contas das pessoas e aí os bancos ainda não são responsabilizados. Precisa haver uma legislação que também possa, né, amparar nesse sentido. Então, quando a gente vê um caso como esse, uma facilidade, né, de pessoas... Imagine quem já está aqui, né? A gente sabe que é uma discussão importante a ser levantada em questão de... É uma discussão importante a ser levantada. Olha, no Politiza... Aqui com elas, além desse assunto das bets, né, que pode aí promover malefícios no patrimônio, na saúde financeira do orçamento familiar, bem como o vício de apostas, né, que tem levado muitas pessoas a tornarem independentes daqueles jogos. A gente tem que falar também de um outro assunto que a gente traz aqui no Politiza com elas, a questão dos bebês, que virou uma febre aí nas redes sociais, os bebês reborns. Que eu tenho conhecimento, o Geraldo Calazans, ele tem um bebê, mas não é um reborn. Real. É ultra realista, né? Que chora de verdade, né? Que tira o juízo da mãe, né? E do pai aí, que são papais de primeira viagem, né? Lá tem um bebê, mas não é reborn, não. Não é reborn, não. É um o Geraldinho. É o Geraldo Calazans Neto. O netinho. De reborn não tem nada. Realmente. Larissa também tem o seu bebê reborn, que não é reborn, mas é o Benjamin também, né? Os meus bebês estão crescidos. Os meus não tão reborn, que cresceram tudo já. Gente, mas a gente viu essa febre e o Politiza com ela foi atrás, pesquisar, verificar o que está acontecendo, qual é o motivo de tantas pessoas terem comprado bonecos, né, realistas, né, ultra realistas, porque ele é feito no detalhe ali da cor da pele até dos pais, o cabelo é aplicado fio a fio ali, ó, tá nas suas imagens, praticamente, você olha assim, com certeza tá ali naquela imagem ali na TV, um bebê realista mesmo, a gente imagina, olha para aquele bebê ali que tá na imagem, na sua tela, que é um bebê real. Mas a gente estava vendo que para muitas mulheres, Larissa, significa muito mais. Significa um aconchego, significa uma companhia, significa uma resposta para uma mulher que está passando por um momento difícil. Eu digo que se for para isso trazer conforto para as pessoas, não há nenhum mal, né? A gente está vendo aí notícias de gente pedindo a inclusão do bebê reborn no sistema de saúde, né? Guarda compartilhada. E aí a gente está vendo aí alguns comportamentos que passam do comportamento normal. Eu acredito que uma mulher ter uma boneca e brincar de boneca a qualquer idade, eu não vejo mal nenhum. Até porque tem homem que coleciona
carrinhos, né? A gente vê isso e ninguém nunca dimensionou isso, né, Larissa? Olha só, vou trazer um dado para vocês. Foi divulgado em 2024 que até 2024, primeiro semestre de 2024, foram registrados 470 mil casos, esse dado é do Ministério do Trabalho, 470 mil pessoas afastadas dos seus ambientes de trabalho por não ter condições mentais de conseguir permanecer naquele ambiente. E isso foi associado, né, um estudo social foi feito, diz ele, e isso foi acreditado à pandemia. A pandemia mudou, de fato, o comportamento, né, e a forma das pessoas sentirem e pensarem em relação a isso. Como o Liz dele mesmo falou, não há problema nenhum em você colecionar ou você buscar uma segurança emocional em algo que é material. Esse não é o problema. O problema é quando a fantasia passa, né, dos limites da sanidade mental. Quando você começa a fugir da sua realidade, das suas responsabilidades sociais para viver num mundo paralelo. Então, aquilo ali já identifica uma problemática de saúde pública mesmo. Como a gente viu aí casos de pessoas se direcionarem a uma UPA, por exemplo, né? Porque esses bebês, eles têm... muito parecidos com os humanos. Agora, as últimas edições dessas bonecas, elas respiram, elas têm temperatura e batimentos cardíacos semelhantes, mas é material sintético. Você percebe ali que é um material sintético. Então, assim, a pessoa ali, muito provavelmente, ela já está afetada por algum tipo de transtorno e aquela dependência emocional é transferida para aquela boneca, né? E aí, realmente, vira um problema, né? Problema muito sério e que, como o Liz falou, tem consequências jurídicas, né? Já se discute guarda compartilhada de bebê reborn. A Já guarda se discute, rapaz, realmente se cogita incluir, né, na lei do SUS a atenção ao bebê reborn. E realmente tem pessoas que estão levando, né, estão indo para a UPA para utilizar o Sistema Único de Saúde. Para quê? Porque o bebê reborn está doente, então tem que ter atendimento. Então, é uma questão realmente preocupante, né? De saúde pública, que não se espante, que vai chegar ao ponto de haver ação judicial em que vai se discutir a guarda do bebê reborn. E o pior... de cachorro nós já temos, né? E o pior... vai chegar ao ponto de não só a guarda, não se espanta, de querer pensão alimentícia pro bebê reborn. Sim. Falar, mas não come, tá? Mas eu tenho que comprar a roupa dele, eu tenho que comprar, se for um bebê feminino, tenho que comprar a maquiagem dela. Rapaz, realmente, como vocês frisaram muito bem, a pessoa, o homem ou a mulher, ou quem quer que seja, ter um bebê, ter um boneco desse, não tem problema nenhum. Agora, o problema é quando ultrapassa, de fato, vamos dizer, a esfera do razoável, de modo a prejudicar, inclusive, terceiros, né? Porque se você leva um bebê reborn para o Sistema Único de Saúde, imagine, em Itabuna, o casal tem bebê reborn, fala, não, meu bebê reborn, eu nem sabia desse avanço todo, Lara, que já tem até alguns que medem temperatura, e vai na UPA, ou vai no hospital de base, e chega, e tem realmente um ser humano, uma pessoa que está necessitando. Quando faz a ficha de atendimento, quando vai ver, pois não, porque meu filho, não sei, quando a médica vai consultar, é um bebê, é um de boneco, látex. É um boneco, não, mas então realmente é preocupante, e aí já vai entupir o judiciário com demandas na vara de família para discutir guarda de bebê reborn. Então imaginemos se algum juiz Brasil afora, nessas comarcas, que eu não duvido também que possa acontecer, dá uma decisão condenando a pagar pensão alimentícia, condenando regulamentação de guarda e tudo mais para um bebê reborn. Imagine pegar esse precedente, Liz, e aí a febre ir para o Brasil todo. E falando em responsabilidade, a gente precisa também ter responsabilidade quando a gente apoia ou quando a gente condena qualquer tipo de padrão de comportamento ali que não é benéfico para a população. O prefeito de Uberlândia, ele sugeriu, inclusive, né, a criar um dia ali específico em homenagem às mães de bebê reborn. Então, aquilo ali gerou uma polêmica durante essa semana, né, que não foi muito favorável, né? Então, ele deixou isso para lá, ele viu que realmente não era conveniente. Mas isso revela, gente, também, né, ainda que não seja um problema psicológico de alguém,
revela a fragilidade das relações humanas hoje, né? A dificuldade que as pessoas estão tendo. Porque é muito mais fácil, Liz, dele você pegar um bebê reborn, né? Ali e chamar de seu, de uma criança, do que você lidar com um de verdade, que é seu, que é meu, né? Que chora, que sente fome, né? E tem todas as necessidades ali para serem supridas. Eu vou dar a tônica justamente no que você está dizendo, Larissa. A gente está falando aqui que é um problema, pode se tornar um problema de saúde mental e gerar até abusos, né, no poder judiciário, com demandas que a gente não está habitualmente acostumado a verificar, né? Disputar a guarda de uma boneca ou pedir um atendimento para uma boneca, né? Que deveria ser para uma oficina, né? Para consertá-la, não um atendimento médico. Cássio, eu já ouvi a sua voz do além, viu? Estamos encerrando aqui e vamos fazer a conclusão maravilhosa desse programa que já começa a trazer uma nova roupagem, uma nova cara, saindo daquela identidade do Politiza Liz, mas trazendo mais dinamismo, mais destaques e discutindo aí movimentos sociais, econômicos, políticos que movimentam a opinião pública, mas que tragam uma reflexão, uma consciência crítica e torne você um cidadão cada vez mais ativo. No programa de hoje, a gente falou sobre as bets aqui com o professor Geraldo Calazans e da responsabilidade dos influencers digitais naquilo que ele influencia a ser comercializado e aquele produto que o que pode causar fazendo mal. Eu sempre lembro do cigarro, né? Que acabou com aquelas modelos bonitas e os modelos que vendiam a viralidade, a beleza com o cigarro, e o cigarro traz tanto malefício. Eu acho que a inteligência aí é a mesma, né? De ter uma regulamentação mais adequada para as bets, porque afinal de contas jogos de azar. Com certeza, né? Jogos de azar, e os números por si só já comprovam o potencial que tem, o potencial lesivo que tem na vida das pessoas. Sim. Você falou de salário mínimo, Liz, mas Larissa também, pessoas que estão destinando os valores de Bolsa Família para esses jogos, né? Então, realmente, bem lembrado, Liz, os cigarros naquela época, não é? As pessoas traziam a ideia do cigarro como algo chique, como algo importante, como algo bonito, e o potencial lesivo também que tinha para a saúde das pessoas, assim como a bebida que as mulheres lindas, né, que proibiram também. Então, tem que ter uma regulamentação dessas bets, uma regulamentação mais específica, notadamente quanto a esse potencial que tem para viciar e trazer esse prejuízo financeiro e também na saúde mental das pessoas, para que a nossa população ela não fique cada vez mais prejudicada. E falamos também da reportagem que saiu no The New York Times a respeito dos espiões fabricados no Brasil, né, que ganha sua brasilidade, ganha aí trânsito livre em diversos países da Europa. E também os bebês reborns aí, as mães de bebês reborn aí que estão pedindo tudo, né? O dia da conscientização do bebê reborn, né? O dia do SUS do bebê reborn, né? E a guarda, enfim, tem cada meme engraçadíssimo nas redes sociais. Mas não é apenas os memes engraçados, interessantes que a gente vê nas redes sociais, mas sobretudo que esses bebês, de certa forma, pode ser um acalento para quem passou por um trauma, quem está passando por alguma dificuldade emocional, mas, sobretudo, né, verificar até quando esse acalento pode se tornar um problema de saúde mental. Tudo isso foi discutido aqui no Politiza com Elas, que a gente deixa aqui um grande abraço, desejando a você um excelente final de semana, mas agradecendo a Geraldinho, né, por estar aqui, aceitar o nosso convite para estar no Politiza com Elas e convidar você para vir outras e outras vezes aqui para a gente bater esse papo e fazer comentários aí de papos e de assuntos muito, muito interessantes. Fiquem com Deus e volta a palavra aí para a Pérola na TVI News Brasil.
17 de janeiro de 2005. Foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Alô? Olha, estamos de volta, retornei aqui com vocês. É o seguinte, a gente vai bater um papo super interessante, porque hoje também é dia de O Assunto É com Kleber Torres, em mais um episódio especial, com entrevista também muito bacana, com Júlio Jacobini. Então pode rodar a vinheta, produção, porque hoje é dia de O Assunto É. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, com o administrador de empresa Júlio César Jacobina, que é especialista em RH e segurança do trabalho. Ele atuou durante 26 anos na Coelba, inclusive na área de segurança do trabalho, sendo presidente da CIPA e atuando na prevenção de acidentes. Hoje ele está também entrando na área empresarial com a Jacom Consultoria, uma empresa de consultoria também na área de segurança. E é autor de 2 livros, Um Choque de Endomarketing e Mais Endomarketing e Menos Acidentes, também voltado para a questão da segurança do trabalho e o marketing interno nas empresas. Jacobina, o que é a Jacom Consultoria? Qual é a proposta da empresa? A princípio quero agradecer a TVI e a você, tá? Ter me convidado para ser entrevistado e assim, para mim é com muita satisfação, viu, Kleber? Retornar a esta casa maravilhosa.
Sim, Kleber, é como você falou. Eu trabalhei na Coelba, 36 anos, né? Trabalhei numa área, né, no setor de eletricidade, e nesse tempo todo eu fui presidente da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, desenvolvendo um plano de ação, relatórios, que visando realmente minimizar os riscos ambientais, tá? E com isso, aposentei e resolvi colocar essa empresa consultora, uma consultoria, a Jacon, uma empresa de consultoria, que a Jacon, meu pai, quando aposentou, ele colocou essa empresa. E meu pai faleceu, e a gente agora, só que não era uma ou outra área. E eu agora com a Jacon na área da segurança do trabalho. Eu sou especialista em saúde e segurança do trabalho, também sou técnico de segurança do trabalho. Agora, a questão de segurança do trabalho é uma questão que envolve 4% do PIB, no mínimo. É, né? exatamente. É perda. Agora, também envolve milhares de mortes por ano. O governo estima 2.800, 3.000 mortes por ano, que eu acho um número pequeno, porque a gente vê acidente toda hora na televisão e tudo, e isso tem implícito também que são falta... O que é que contribui para essa falta de segurança e para essa incidência de mortes e de acidentes? Na verdade, Kleber, gostei da sua observação. Liga aqui. Desculpa aí. Sim, na verdade, muitas empresas ocultam os acidentes, tá? Nós temos a CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho, que é obrigatório que quando acontece um acidente ou uma morte, tem que ser emitida a CAT. E muitas empresas ocultam, não emitem a CAT, enfim. Aí você não tem uma informação precisa, realmente, de quantos acidentes são, quantas mortes realmente acontecem no Brasil e nas empresas. Agora o governo também não sabota esses números, também não mascara de alguma forma? Acredito que realmente a gente não tem uma informação precisa realmente de quantos acidentes acontecem no ano, né? Uma média no mundo de 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas morrem por acidente de trabalho, tá? Se você fizer uma analogia, dá uma média de 2.000 pessoas por mês morrem em acidente de trabalho, né? Na verdade, 3 Maracanãs, assim, lotado, por mês, uma média de 3 Maracanãs de pessoas que morrem por acidente de trabalho. Isso é uma coisa muito... Isso são registrados, não é isso? Então, assim, é uma coisa que precisa ser trabalhado. O governo precisa ser mais sistemático e trabalhar realmente identificando as causas e punindo as empresas que cometem esse tipo de acidente. Agora, quais os acidentes mais comuns, mais corriqueiros e os que mais provocam mortes? Rapaz, tem vários acidentes. A eletricidade também é um dos problemas sérios. A construção civil, Kleber, também, tá? Em altura. São os que mais realmente provocam acidentes e traz sérios problemas para o trabalhador, para o Estado, né? Enfim, todos saem perdendo um acidente de trabalho. Agora, essa letalidade é o trabalhador que não usa o equipamento de segurança ou a empresa que não oferece segurança para o trabalhador? A gente não pode só olhar pelo lado da empresa, né? A empresa ela tem por obrigação, né, de fornecer os equipamentos de proteção individual e coletivo. Mas também o trabalhador também, às vezes, ele também falha, ele não utiliza o equipamento, enfim, acontece sério problema um problema sério de morte, ou então ter sequelas, problema sério. E aí quem perde com isso? Quem mais perde é o trabalhador, né? Mas o governo também perde, porque se ele aposenta, ele fica de auxílio acidente, né? E nós pagamos também por isso. Então, um acidente de trabalho traz sérios problemas para todo mundo, para o governo, para o Estado, para a família. É um problema seríssimo. E ainda tem os custos hospitalares também, de internação. Custos hospitalares, exatamente. Então, cirurgia. Aí você perde um profissional também experiente, né? Que para você repor aquele profissional, às vezes leva tempo, enfim. Cai a produtividade das empresas, cai o faturamento das empresas. Então, como você falou, é um problema sério que precisa trabalhar na cultura da prevenção. Os empresários precisam saber que realmente ele precisa trabalhar em um ambiente seguro, que não ocorra risco e que traga saúde, produtividade, reputação para as empresas, enfim. O Brasil já tem uma alta carga tributária, um alto custo, o custo do Brasil é muito elevado por causa da baixa produtividade de mão de obra, por causa da falta de qualidade dos produtos, às vezes, e tudo. Esses acidentes também contribuem para aumentar esse custo do Brasil enquanto... Sim, aumenta, é um custo que quando você... Um profissional, quando ele fica afastado pelo INSS, não é isso? Ele traz sério problema
para o Estado, para o governo, né? Enfim. E, como você falou, cai a produtividade da empresa e a reputação dela também, com seus stakeholders, com seus fornecedores, com seus acionistas, enfim, é um problema grave, um problema sério. Agora, os custos também para a empresa, para manter uma alternativa de controle de acidentes, de evitar prevenção de acidentes, não encarece os produtos também? Não Encarece, sim. De que forma? É por isso que é muito importante você investir na prevenção. Que as pessoas acham que é caro, né? Investimento. Quando você trabalha na conscientização, tá? No treinamento, é preciso treinar seus funcionários para que eles cumpram as normas regulamentadoras, né? O Ministério do Trabalho exige que as empresas cumpram com as ANR, são 38 normas regulamentadoras. E, infelizmente, muitas empresas, vamos dizer, faz descaso com relação às normas. Você tem que cumprir com os equipamentos, com as instalações, um piso com problema, uma iluminação com problema, traz problema sério para as empresas, ele pode pagar multa, né? E o governo chega mesmo rigorosamente e as empresas pagam multas e tem a parte jurídica, enfim, é um problema que o que as empresas precisam é trabalhar na prevenção dos acidentes. E quais as normas, assim, o que é que a empresa tem de fazer, o passo a passo desse processo, qual seria? Sim, as normas regulamentadoras é uma exigência do Ministério do Trabalho, Kleber, tá? Toda empresa precisa seguir rigorosamente a NR1, são 38, né? Não vamos falar aqui de todas elas, mas assim, as normas é para você cumprir rigorosamente para que não ocorra os acidentes. Tem norma que olha o quê? O trabalho em altura, entendeu? Funcionar no setor elétrico, vamos dizer assim, na construção civil. Para ele subir no poste, ele tem que utilizar os equipamentos de proteção, o cinto, o capacete, amarrar a escada no topo, entendeu? Você pode ver que tem empreiteiras que não trabalham dessa forma, entendeu? Não amarra direitinho a escada, aí toma uma queda, traz sério problema. Então, e aí a empresa vai ser punida, entendeu? Ele vai pagar caro por isso, por não estar, como você falou, por não dar um certo treinamento adequado para os seus funcionários, porque treinamento, eles acham que não é investimento. E eles pagam caro por isso. Porque contrata profissionais despreparados, entendeu? Que vai trazer sério problema, como você falou mesmo, para a produtividade. O trabalhador, ele precisa também ter uma boa relação, que agora está se falando da doença ocupacional, da saúde mental, tá? A NR1 incluiu agora a saúde mental. O trabalhador precisa ir para lá, ter satisfação de ir para a empresa, entendeu? Então, o que é que acontece? Acontece que exige muito do trabalhador, metas que você não consegue atingir, e isso gera depressão, entendeu? Síndrome de burnout, enfim, e isso traz problema para as empresas. Então, os líderes precisam saber também tratar o colaborador, entendeu? De uma forma respeitosa. O assédio moral mesmo é uma coisa, a ANR está cobrando muito agora o combate ao assédio moral. O assédio moral, o cara tá com problema, o cara é assediado na empresa, o cara vai ter que subir no poste, entendeu? Ele vai ter que fazer um serviço, vamos no setor elétrico. Mas se ele é perseguido, entendeu? Se ele tem um supervisor despreparado emocionalmente, um cara que não enxerga o ser humano, tá? Ele veio como mais um trabalhador, que ele só quer ver a produção do trabalhador. Isso tá trazendo sérios problemas para as empresas. As empresas estão adoecendo, saúde mental, e isso tem aumentado os acidentes por conta do quê? Do relacionamento, certo? Da forma de tratar o colaborador, né? Da forma transparente com o colaborador, do treinamento. Então é mais um problema que as empresas estão passando por conta do não trabalhar na prevenção, na conscientização, no respeito ao trabalhador, no combate à assédio moral. Tanto que a CIPA agora incluiu agora assédio moral. E o assédio moral tem dados de quanto de assédio moral, quantas ações são realizadas no Brasil, na justiça? Não tem assim, mas é muita coisa, porque o assédio moral, às vezes, você está sendo assediado e você você não registra isso na empresa, entendeu? As pessoas sofrem de assédio moral e deixa para lá, acha que é normal, tá? Então muitas pessoas sofrem, adoecem no ambiente de trabalho. E de que forma isso ocorre? Como é que isso... O assédio moral, o assédio é um câncer social, né? O assédio é importunar, é vexar, é ridicularizar, é menosprezar o trabalhador. Às vezes, é o bullying, né? Essa parte é bullying, né? Também é assédio também, né? E ele é caracterizado pela quantidade de vezes, entendeu?
Porque às vezes uma exigência, Kleber, na sua produtividade, você exigir do profissional um procedimento correto, não é assédio, né? O assédio é quando você tem a intenção de denegrir a imagem do colaborador, quando você realmente quer baixar a autoestima do colaborador. Então tem várias formas de assédio, até a forma de olhar, você está assediando, né? Você, assediar, xingar, menosprezar, dar atribuições que ele tem condições de fazer, uma atribuição entendeu? Botar o cara para servir cafezinho, hein? Fazer uma atividade que não tem nada, não está relacionada à formação profissional dele, isso é assédio, entendeu? Então, o assédio traz sério problema, não existe uma lei específica de assédio moral, tem dano moral, né? Dano moral, mas assim, e hoje, como falando sobre prevenção dos acidentes, né? Tá muito focado agora na saúde mental, como a saúde mental jacobina, na forma de você estar conduzindo um trabalho, na metodologia, certo? A organização no ambiente de trabalho, a descentralização. Você não pode sobrecarregar um trabalhador, entendeu? Se ele não tem condições de atingir aquela meta, e aí você está trazendo sério problema para a empresa. E isso tem ocorrido. Certo. E como combater essas práticas? Ó, gostei. Na CIPA mesmo, a combater você através de palestra, né? Palestra, campanhas educativas, falando sobre assédio. E hoje as empresas não perdoam não, entendeu? O assediador hoje, se a pessoa for denunciada, ele vai perder o emprego dele, vai ter E como é sério que problema. a pessoa pode fazer para denunciar? Ele tem de anotar, ver como é a rotina e tudo, Exatamente. ter testemunhas e tudo. Testemunhas, e-mails, não é isso? A testemunha. E você tem que procurar o sindicato, então no RH, entendeu? Para combater as empresas. Muitas empresas hoje não tá mais, a Coelho mesmo não aceita, entendeu? Esse tipo de perfil. No passado tinha muito. Assediadores era autoritário, aquele cara que achava que tinha que ser tudo na ponta da faca. Na ponta da faca e acabou. Hoje, o profissional ele tem que estar equilibrado emocionalmente, ele tem que ser um líder e não um chefe, né? Influenciar as pessoas da forma de conduzir um processo através da afetividade mesmo, do respeito pelo colaborador, enfim. É isso que precisa melhorar o clima organizacional para que haja segurança, né? Que o cara vá trabalhar. Porque se ele é assediado, ele vem para casa arrasado. Chega em casa, transfere para a família o problema, né? No outro dia ele vai assustado para o trabalho. Por quê? Porque ele está sofrendo lá perseguição, autoritarismo. E isso é um câncer social, eu digo assim. É uma coisa que traz sério problema para o Estado, porque o Estado paga. Ele vai ficar afastado, vai ficar de auxílio-doença, não é isso? E nós vamos pagar por uma irresponsabilidade, através de um chefe, de uma empresa que tem uma cultura que acha que a cultura da empresa tem que ser através da perseguição, do autoritarismo. Isso vai depender muito das empresas, né? A maioria das empresas já chegaram à conclusão de que realmente temos que combater esse mal, né? Que acontece. E como usar o endomarketing nesses processos? Boa, né? É o que me motivou realmente. Uma boa observação, Kleber. O endomarketing, na etimologia, endo é a palavra grega, que quer dizer toda ação, todo movimento para dentro. E eu sempre fui sensível, Kleber, sabe? A relação interpessoal dentro da empresa, a forma do líder tratar o seu colaborador, sabe? E aí eu resolvi escrever sobre o endomarketing, visando melhorar o clima organizacional. Como assim, Júlio? Ações de endomarketing. Mas quais são as ações, Jacobina, de endomarketing, né? Você procurar saber. Você tem empresas que têm não só palestra, né, de conscientização, como também academia nas empresas, entendeu? Academia, treinamento, treinar os líderes para que ele tenha uma forma melhor de tratar seus colaboradores, conhecer a empresa. Eu percebo que muitos colaboradores não conhecem a missão da empresa. Tem chefe que pune de uma forma indireta, entendeu? O colaborador, de conhecer o processo. Então, o endomarketing, você tem que conhecer a empresa, você tem que conhecer o produto, o serviço. E muitas vezes ele não tem acesso. Ele não tem acesso, não tem comunicação interna. Ele sofre com isso. Ele sofre, ele está trabalhando de forma automática. Ele conheceu a missão da empresa, ele tem que estar engajado com o grupo. O endomarketing é um engajamento. Todos precisam estar engajados. A TVI aqui, um exemplo, tem o endomarketing, todos estão. Há um engajamento, há uma interação, né, do proprietário, do dono da empresa, da televisão, com vocês. Então, o que tem que haver? Respeito, valorização, valorizar o seu colaborador. Isso é endomarketing, né? Só trazer afetividade, respeito, claro, disciplina, treinamento,
Tudo que você venha para dentro, tem endoscopia, endocrinologia, o endomarketing é dentro, a empresa não pode estar adoecendo dentro dela. Como é que estão as instalações da empresa? Tudo tem influência. Os equipamentos, a relação à ergonomia. Porque se você senta mal numa cadeira que não é adequada, você vai adoecer. Então o endomarketing trata não só da comunicação interna, como nas instalações, na iluminação, tudo que venha trazer bem-estar, bem-estar, reconhecimento também salarial, entendeu não? Reconhecer o trabalho do colaborador, se realmente trabalhar em cima da meritocracia. Então tudo que venha melhorar o clima organizacional, que venha trazer que o empregado tenha satisfação, que o empregado tenha orgulho, você, poxa, eu vou trabalhar. Olha que legal. Vestir a camisa com amor. Reconhecer realmente, a empresa precisa ter respeito pelo colaborador. Claro, exigência tem que exigir, não é? É um contrato. E eu vejo o despreparo de alguns líderes, Kleber. De líder, né? Agora, vem cá, como é que você vai motivar o trabalhador que ganha R$ 1.500 de salário, enquanto o jogador de futebol ganha 1,5 milhão? Agora isso é complicado. Isso é uma coisa... Como é que você vai motivar? Me diga aí. No mínimo, se o colaborador ganha um salário mínimo, né? Ele, no mínimo, ele tem que ser tratado com muito respeito. Ele tem que ser tratado com muito respeito. O presidente Figueiredo disse que se recebesse um salário mínimo, dava um tiro na cabeça. Exatamente, Kleber. Esse é um dos gaps, né? Agora, vem cá, o japonês tinha qualidade total, o foco na qualidade total, Seiron, Seitis, não sei o quê, 5S, né? E aí incluir, inclusive, limpeza. E limpeza está envolvida na norma do trabalho? Tá, você sente... Sua casa, quando a minha casa mesmo não tá limpa, tá bagunçada, desorganizada, não lava o prato, eu fico meio desmotivado. Você vê como uma limpeza, a 5S, as ferramentas você falou aí, né? Sobre qualidade total, né? Demig foi um dos precursores da qualidade total. E o 5S é a questão de organização, de limpeza, de iluminação. Tudo isso aí, como você falou, tem a ver com o endomarketing? Tem a ver. Se a pessoa chegasse aqui tudo sujo, aqui tudo desorganizado, você acha que ia chegar muito motivado? Você iria estar bem? Então isso influencia, né, Kleber? As instalações, a iluminação, a limpeza, a organização, faz parte do endomarketing. É como eu te falei, não é só o trato com o colaborador, não é só você me tratar bem aqui. Tudo bem, você me trata bem da empresa, mas eu chego lá, tá tudo muito sujo, tá muito desorganizado, é um retrabalho aqui. Então, é isso aí. E o que avançou nesses últimos anos na área de prevenção do trabalho? O que foi que avançou e o que foi que retrocedeu? Há uma exigência mais legal agora com relação... As empresas têm as normas regulamentadoras, certo? Ministério do Trabalho. A NR01 agora está mais rigorosa com relação à saúde mental. Tá? Então hoje vai identificar, sim, vamos ter um plano de ação, tá? Que nós vamos verificar como é que está o clima organizacional, tá? E aí verificar se você, Kleber, é chefe, se você está perseguindo, sabe não? Se você é um cara autoritário, se você é um cara que realmente traz problema para a empresa, a NR01, a norma regulamentar 01, ela acrescentou agora a prevenção, na prevenção da saúde mental. E da empresa pagar caro por isso, entendeu? Tem que ter muito cuidado agora, que está sendo mais exigente essa parte de risco ocupacional. E isso está gerando também ações trabalhistas? Ou... Sim, gera. Não sei o que eu dizer quanto, mas gera ações trabalhistas em cima disso aí. Agora está mais exigente. Uma mudança na legislação trabalhista que diminuiu o número de ações na Justiça do Trabalho. Isso pode ser acarretador de novas ações, no caso? Novas ações, sim. Pela Justiça Comum, pela Justiça do Trabalho, qual o caminho? Rapaz, é uma informação assim que precisa, mas a Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho. Agora, a empresa brasileira está estruturada para obedecer todas essas normas ou é caro para a pequena empresa, o microempresário que está começando a trabalhar? Como é que ele vai fazer essas normas, que às vezes são caras, custosas? São exigências. Tem empresas, microempresas, que não exigem muito todas essas normas, entendeu? São algumas a depender do seu segmento, entendeu? Agora, empresas maiores vai ter que cumprir, claro, com o que está exigindo. Vamos supor, exige a NR05, né? Trabalha na utilização dos equipamentos de proteção, tá? Você é obrigatório a fornecer
os equipamentos, a luva, o capacete, senão você sofrerá penalidades, entendeu? A bota e todo esse investimento tem que ser feito, entendeu? Com relação à ergonomia, uma outra NR, a NR 17, são 38, posso falar alguma? Se você está lá, se o trabalhador está lá, não está sentado de forma adequada, certo? Com os equipamentos, a cadeira, né? Que não esteja adequada à forma que você não está adequada ao ser humano, né? E você vai sofrer também penalidades. Então, queira ou não queira, você tem que ter investimento para ter uma empresa que atenda os requisitos das normas regulamentadoras. Tem um espaço ideal por empregado numa sala para trabalhar 4 metros quadrados, 10 metros quadrados? Essa parte realmente eu não sei lhe informar, né? Aí tem que ser o especialista na área, né? Chega o especialista da ergonomia que vai realmente fazer um estudo para saber adequadamente. O cara trabalha num cubículo de 3 metros por 2, por 1. Exatamente. Aí o especialista na área faz essa avaliação. E essas ilhas de trabalho que os americanos lançaram, que você trabalha numa ilha, que na empresa as mesas são conjugadas, formando ilhas, isso aí. Isso é importante, né? Hoje as empresas agora, antigamente, você lembra, Kleber? As empresas, as salas eram fechadas, não é isso? Hoje as paredes são baixinhas, né? Mas você vê, isso é para facilitar mesmo, para buscar a noção que você está trabalhando em equipe, tá? Você não pode ter barreiras, né, impedindo. Antigamente você, para chegar num gerente, num diretor, era coisa de outro mundo, entendeu? Para falar com o diretor lá, não sei se você tem experiência, você trabalhou em algumas empresas, para você falar com o diretor que estava ali do lado ali, você não chegava a ele. Não, tem reunião. Então hoje não. Hoje ele chega em sua sala, ele conversa com você, ele bate um papo, ele faz uma resenha, entendeu? Não? O clima organizacional melhorou muito com relação no passado. Eu fui entrevistar uma pessoa numa grande empresa local uma vez, e aí para falar com o diretor, o presidente, o CEL, eu tive que falar com a moça da portaria, a moça mandou para o assessor, aí o outro mandou pro Aspone, que era o outro assessor. Aí depois de passar por 3, 4, até que eu cheguei ao chefão. Depois eu fui entrevistar um cara da Nestlé, que era uma empresa parecida do setor. E o cara da Nestlé, uma das maiores empresas do mundo, falei com a assessora, me botou numa salinha, a sala do cara tinha uma mesinha, uma estantezinha com as pastas de AZ, uma mesinha de reunião com 4 lugares e 2 cadeiras da frente da cadeira dele para não fazer piseiro lá e tal. E era muito mais eficiente, muito mais coisa. Hoje você tem o endomarketing mesmo, falou, você tem um dia que você pode falar com o presidente, certo? Claro que ele também tem as atribuições dele, ele não pode estar, né, andando para lá e para cá pelo corredor da empresa, atendendo todo mundo. Mas tem um dia que você vai bater um papo com o presidente, você independente do nível, do seu nível, tá? Hierárquico. Agora nessa relação vertical e hierárquica, hoje são 7 postos dentro de uma empresa, né? As empresas maiores é 5, 3, para poder diminuir. Está mais horizontal, né? Houve um achatamento, né? Na estrutura organizacional. Aquela estrutura muito, como você falou, vertical, isso aí veio por terra, né? Hoje é mais corpo a corpo. Eu trabalhei na Coelba, o gerente chegar, Júlio, vem cá, chamar, entendeu? Você tem acesso a ele, de levar informação para ele, tá entendendo? Não. De você não pode ter. Tem empregado que tinha vergonha de perguntar alguma coisa, entendeu? Com relação à missão da empresa, os objetivos, quais são as metas que a empresa tem que cumprir, quais são os indicadores. Isso é falta de endomarketing. Agora os exemplos tem de vir de cima ou parte do trabalhador de baixo para chegar lá? Boa, agora aí você disse, para a empresa implementar, vamos falar sobre o endomarketing, né? Tem que partir de cima, viu, Kleber? O exemplo senão não funciona. Esse negócio, porque às vezes fala, minha empresa pratica o endomarketing. Esse negócio de tapinha nas costas, entendeu? E não dá liberdade o colaborador chegar a você para levar um problema, levar uma ideia, né? Às vezes o cara tem uma ideia maravilhosa. O cara mas é um eletricista. Sim, ele trabalha anos ali, cara. Ele pode ter uma ideia ali que vai reduzir custos, que vai aumentar a produtividade. Então, no passado, o cara tinha receio de chegar, de dar uma sugestão. Então, hoje tem que estar mais democratizado. Hoje você tem condições de chegar no presidente, tá? Você marcando, a audiência marca com o presidente. Hoje, é como você falou, há um achatamento. Hoje você, vamos dizer assim,
A comunicação está mais aberta. Você está mais... existe mais uma afetividade entre o líder e o colaborador. Isso tudo com muito respeito, tá? Isso não tem nada a ver, até a brincadeira, uma resenha... não, isso ao contrário, isso faz até você sentir melhor e produzir mais. Agora, Tom Peters, que é um dos papas da comunicação empresarial de empresa, ele diz que soluções malucas para tempos malucos. Como é que é essa solução para o dia de hoje? É porque geralmente o maluco, né? Uhum. É o que tem coragem, não é isso? É o que tem coragem. Eu mesmo quando eu escrevi esse livro, Jacobina é maluco, rapaz, hein? Esse cara é doido, rapaz. Foi esse livro pra quê? Jacobina, rapaz, deixa isso quieto. E eu sei que meu livro traz benefício, tá? Informação, agrega algum conhecimento, desperta nos empresários, né? A importância realmente do carinho, da afetividade. E é isso aí, o maluco, às vezes é taxado de doido, mas são esses que têm coragem de inovar, de botar a cara, né? Agora, o nosso tempo é limitado, que mensagem você dá para os ouvintes na área de segurança? O que é que a pessoa tem de fazer? Que o roteiro deve seguir? Um pequeno empresário que quer começar a trabalhar e tal, em qualquer setor. O empresário, o micro, o médio, primeiro, princípios. Vamos valorizar o colaborador, né? Vamos tratar o colaborador com respeito. Vamos dar treinamento ao colaborador em relação à segurança. Conscientizar ele, tá? Que ele tem que trabalhar de uma forma correta, entendeu? E outra coisa, colaborador, ele é um ser humano, né, Kleber? Ele traz problemas, né? Da família, ó. O trabalho, infelizmente, muitos trazem problema, né? Um problema em casa, é um problema financeiro. Então, pelo amor de Deus, ó, o colaborador, vamos ouvir o colaborador. Se ele não está podendo trabalhar, manda ele retornar para casa. Se ele não está bem, não exija metas incansáveis também, né? Que ele não possa cumprir. Porque o que é que vai acontecer? Você vai trazer sério problema para sua empresa. Então, o que eu acho que o respeito, sabe? O respeito pelo trabalhador. E é isso, Kleber, o respeito e explicar a ele que ele conheceu o negócio da empresa, falar dos benefícios quando ele utiliza os equipamentos, sabe? Que ele vai voltar para casa, que ele vai ver o filhinho dele, vai ver o neto dele, né, Kleber? O neto, sei lá. Então é isso aí que eu digo aí. Muito carinho, muito respeito e, claro, produtividade. Tá bom, muito obrigado. Como é o fim de semana, a lamentar 3 mortes essa semana de amigos, né? Ari Mariano Filho, que foi um exemplo de gestor e professor na área acadêmica com uma atuação destacada no sul da Bahia. Macalé, um artista plástico em Ilhéus. E também o jornalista Carlos Gonzalez, que não é o Gonzalez Pereira que está vivo. O Carlos Gonzalez morreu em Salvador e foi um profissional que atuou na área esportiva no Jornal à Tarde e no estado de São Paulo. Também o livro para uma leitura mais pesada seria Guerra Infinita, Hegemonia e Terror Mundial, de Ana Esther Selenha e Emir Sader, sobre essa crise dos nossos dias da globalização. E também um filme, A Teoria do Caos. A Teoria do Caos, ela fala do aspecto físico de que um fato aleatório pode mudar as coisas no mundo. Um exemplo disso é que o bater de uma borboleta na China pode provocar uma tempestade nos Estados Unidos. Mas esse filme é uma comédia romântica e tudo. A vida de um cara, o ator Frank Allen, o ator Ryan Reynolds, que a mulher atrasa o relógio dele 10 minutos, e como ele era muito organizado, a vida dele virou de ponta cabeça e mudou tudo. No fim, como é uma comédia e é um drama, a coisa terminou bem. Mas nem sempre, quando a Teoria do Caos entra em jogo, nem tudo se termina bem. E bom final de semana para todos. Olha, estou de volta aqui com vocês. Cássio nem avisou, né, Cássio? Mas é o seguinte, eu tenho muitas notícias aqui, continuando então os nossos destaques do dia. E uma dessas notícias é sobre um caso que abalou aqui a cidade, inclusive gerou aí muitas dúvidas do que estaria acontecendo.
A Guarda Civil Municipal aqui de Itabuna, juntamente com a Polícia Civil, apreenderam aí uma carga com 220 mil reais aí, olha, em cacau. Essa carga aí está avaliada, então, em 220 mil reais. Agora, o que a gente se pergunta é, como foi, Pérola, que se aconteceu toda essa operação? Foi uma mega operação, na verdade, realizada aí pela Guarda Civil aqui de Itabuna, juntamente com a equipe da Ronda Ostensiva Municipal, que é a ROMOR. Sob o comando aí, então, de alguns inspetores, eles apreenderam 34 sacas de cacau sem notas fiscais na tarde, então, desta última quinta-feira, depois de uma denúncia anônima ao número 153. Cada saca comporta ali 4 arrobas, ou melhor, 60 quilos, né? A arroba hoje é compreendida aí em 60 quilos. Então, ali, olha, cada saca que aparece na imagem para vocês, a gente consegue ter essa noção de que é uma arroba de cacau. Toda essa carga estava sendo transportada, então, por 2 homens num veículo aí, estrada. Pode abrir a imagem para o pessoal ver, Cássio? A imagem já do carro. Olha, o veículo, então, estava aí com todas essas cargas. O veículo aparece ali bem no cantinho, né? Esse veículo vermelho. E eles estavam no loteamento Nossa Senhora das Graças, nas proximidades ali, então, do Hospital Luiz Eduardo Magalhães, o conhecido como Hospital de Base. Após, então, essa abordagem, um dos indivíduos tentou, então, fugir, mas acabou sendo detido e ambos aí confessaram que haviam transportado outras 2 cargas aí de cacau avaliada em 220 mil reais para um depósito ali localizado no bairro Nova Califórnia. Os 2 veículos e os acusados e todo o cacau foi apresentado então à Polícia Civil, complexo policial aqui da cidade, que abriu um inquérito então para apurar a procedência desse cacau apreendido e também adotar as providências legais que são necessárias, incluindo aí a devolução ao legítimo proprietário. E agora a gente fica na expectativa de tentar entender o que de fato aconteceu aí nesse caso. Porque, primeiro, se eles já tinham levado essas cargas, ou seja, um valor superior aí a 220 mil reais, e agora eles apreenderam aí essa grande quantidade nesse valor, imagino que já não foi levado ali, furtado de outros proprietários, né? A gente sabe que quando a polícia se aproximou, viu aquela grande quantidade de cacau, já achou estranho, né? Porque estava sendo transportado aqui na cidade. Então, as investigações já apontam isso, que o movimento era em Itabuna, até porque um dos depósitos que eles levavam essa carga era no bairro Califórnia. Então, eles transportavam da zona rural aqui da cidade, ali nas proximidades, então, do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, para aqui a Nova Califórnia, no depósito que eles deixaram da última vez. Então agora a gente fica na expectativa também de entender um pouco mais com as investigações, né? As medidas foram tomadas aí pela Polícia Civil, eles foram encaminhados juntamente ali com o veículo e as arrobas de cacau para o plantão policial aqui de Itabuna, no complexo. E tendo atualizações, então, sobre esse caso, eu retorno aqui com vocês, então. Essa daí é mais uma situação triste, né? Entendendo também o cenário atual em que o cacau ele volta ali economicamente forte. A nossa região é uma região cacaueira, nossa história, ela é em volta ali do cacau. A gente sabe, a gente bem entende aqui, né? Itabuna tem várias zonas rurais aqui, a gente consegue compreender em um espaço tão pequeno muitas propriedades. E que sim, tem ali, né, o cacau como fonte de renda para essas famílias, tem o cacau como fonte de renda também para o dono da fazenda. Agora imagina, você tem a sua fazenda, você tem lá o pessoal que te ajuda, né, os meeiros, que hoje a gente sabe a importância de se ter pessoas que fazem parte ali dessa agricultura, principalmente por ser Itabuna, né? Itabuna, ela tem uma história bonita, apesar de tudo, né, que Itabuna tem a oferecer. Itabuna tem muito a se desenvolver. A gente entende que um caso como esse aí, olha, uma carga que foi desviada de um proprietário, tá? Eles pegaram lá essa quantidade aí avaliada em 220 mil reais em arrobas de cacau. Agora imagina o que já nos saiu dessas fazendas aqui da cidade e região, né? Isso aconteceu aqui em Itabuna, mas e o restante?
A gente sabe exatamente que essas cidades circunvizinhas têm muitas fazendas, têm grandes propriedades, têm microempreendedores e todo mundo acaba sofrendo com isso, né? Principalmente porque essa quantidade aí, olha, até chegar ao proprietário é uma perda extrema, né? Realmente, assim, é bem preocupante, é muito triste, né? E a gente fica sem entender. E agora o nosso cacau volta aí a ser valorizado, né? Essa é uma notícia que a gente se alegra por entender a nossa história e saber a importância. Olha, um outro destaque do dia é sobre o INSS. O que já se sabe, então, é que o INSS foi condenado a indenizar a aposentada e o governo teme agora o efeito cascata. Ou seja, já foi fixado aí 8 mil a título de danos morais a uma segurada que teve o desconto não autorizado. E o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, condenou aí o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, a indenizar uma aposentada a R$ 8 mil por título de danos morais. O que a gente sabe é que agora a preocupação veio após uma conta simples, né? Uma conta matemática bem simples aí. Se os mesmos 8 mil de danos morais fossem devidos a cada segurado prejudicado, o rombo do INSS ultrapassaria 14 bilhões. Vocês conseguiram ouvir? 14 bilhões. E 14 bilhões que saíram das contas desses assegurados e agora, para voltar, sai novamente do dinheiro público. Que o dinheiro público é nosso, são dos nossos impostos, então o cidadão ele perde, ele é lesado e ainda ele recebe do próprio dinheiro, do próprio bolso. É impressionante, né? Essa decisão, ela acendeu um alerta aí então na equipe econômica do governo diante da possibilidade aí de decisões semelhantes a serem aplicadas aos 1,8 milhões de segurados que até agora contestaram ali os descontos associativos. O que a gente sabe é que esse rombo aí do INSS identifica que cerca de 9 milhões de brasileiros passaram por esses danos, esses valores irregulares que saíram de suas contas. Já está sendo contabilizado aí cerca de 11 milhões de pessoas que acessaram o app Meu INSS para checar se tiveram esses descontos indevidos ou se realmente ali, olha, por acaso alguém fez o pedido ou algo do tipo. Então, através do aplicativo Meu INSS, essas pessoas conseguem ter acesso ali, fazendo um cadastro. Então, até as 9 horas da manhã dessa sexta-feira ali, eram cerca de 1,9 milhões de pedidos de reembolso abertos aí no canal do INSS, ou cerca 1,9 milhões de pessoas, quase 2 milhões de pessoas já fizeram esse pedido de reembolso através do aplicativo, o que durará ali toda essa investigação e até que o trâmite seja feito. O brasileiro fica aí na expectativa esperando, né? Eram valores debitados irregularmente das contas de aposentados, de pensionistas, e isso é inaceitável. Inadmissível. E agora, de acordo com o presidente então do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, o Gilberto Vauler, 11 milhões de brasileiros acessaram ali esse aplicativo, que é o Meu INSS. Então, assim, de 11 milhões, 2 milhões já fizeram o pedido de reembolso. Ainda tenho expectativa de que outras pessoas entrem, de que contestem. Por quê? Porque a grande quantidade de pessoas que passaram por esse rombo, algumas foram lesadas e ainda não sabem como acessar o aplicativo, outras não têm ali a inteligência, outras não têm a articulação de saber, bom, quando foram esses valores debitados? Será que foi só 2025? Não. Anos anteriores também, tá? Então, se nos últimos 5 anos saiu algum valor indevido, debitado irregularmente de sua conta, você também faz parte, tá? Dessa mesma população que está pedindo pelo reembolso. Então, é um direito seu. Instala o aplicativo Meu INSS, faz todo o cadastro, CPF, RG, enfim, tudo bonitinho. Você passa lá por uma verificação de face, claro, tudo regular. Logo em seguida, você entra no aplicativo e você consegue acessar ali, olha, todos os seus saldos, os seus extratos. Então, você consegue analisar se nos últimos 5 anos houve alguma cobrança, se saiu irregularmente da sua conta qualquer valor. Seja 1 centavo, gente, é do nosso dinheiro. Se voltar 1 centavo para o seu bolso, é do seu dinheiro também.
Dinheiro público é dinheiro meu, é dinheiro seu, tá? Dinheiro público não cai não voa, gente. Quando a gente fala em dinheiro público, muitas pessoas falam, ai, mas é dinheiro público não, dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro dos nossos impostos, tá? A gente paga imposto alto, então é dinheiro nosso que foi desviado da nossa conta e dinheiro que volta agora para nossa conta que era nosso. Então, assim, a conta realmente é uma só. É simples, o brasileiro passa por esse trâmite aí de fraude, sofre com esses descontos irregulares, essas cobranças indevidas e ainda ele mesmo se reembolsa, né? Através aí dos seus impostos. Tendo atualizações, eu também trago aqui para vocês. Olha, o nosso programa já chegou ao fim. Eu quero me despedir de você hoje de forma carinhosa. Porque é o seguinte, hein? Esse final de semana aí tem Arrasta-Pé da ONG Bicharada. E eu quero deixar esse convite aqui para você. Por quê? Porque já imaginou comer aquele milho gostoso, cozido, um amendoinzinho, uma canjica, ouvir uma musiquinha boa nessa época do ano e ainda ajudar a causa animal? Então, a ONG Bicharada, ela hoje ajuda e abriga mais de 500 animais. Porém, é sem fins lucrativos. Então, eles ficam ali à mercê de ajuda da população e de autoridades. E a gente agora fica na expectativa de que esse arraiá consiga quitar as dívidas e ajudar também os animais a se manterem ali abrigados, seguros e, claro, com um gostinho ali, olha, de São João em paz. Então, vem aí o Arrasta-Pé da ONG Bicharada. É o melhor aqui de Itabuna. Pérola, onde irá acontecer e qual horário? Amanhã, a partir das 14 horas, no Centro de Cultura Adonias Filho, ali na rotatória do Jardim do Ó. Centro de Cultura Adonias Filho, a partir das 14 horas, vai ter aí esse encontro mais do que especial para você poder ali, olha, levar a criançada, vai com a família. Vai ouvir um shortzinho, uma música boa, comer uma comidinha típica. Claro, fique à vontade, escolha seu look. Quero ir de traje junino, vá de traje junino. Pérola, quero normal, roupinha tranquila, vá com a sua roupa leve e confortável. Vá do jeito que você quer, do jeito que você acha melhor e estiver confortável, tá? É um local aberto ali a toda a família e você de casa eu tenho certeza que vai gostar. Então, por isso, ó, fica aí esse convite para o seu final de semana. E eu, claro, desejo um ótimo final de semana para você, uma ótima sexta-feira. Deus nos abençoe. Quero agradecer a sua audiência e o seu carinho diário aqui. E segunda-feira a gente retorna, hein? Segunda-feira, a partir das 10 horas, eu e você. A gente tem esse encontro marcado. Um beijo especial, fiquem com Deus e até segunda.